A introdução, talvez, da palavra que nós vamos ouvir hoje tenha sido o que meu pai falou na questão que nós devemos ser ouvintes e praticantes. Mas ouvir e praticar, nós podemos ouvir e praticar várias coisas. Alguém que estuda numa faculdade, ele ouve e depois ele vai praticar aquilo que ele aprendeu. Então você pode ser ouvinte e praticante de qualquer coisa. Mas há uma essência, e quando nós estamos falando sobre resgatar a essência, o ouvir e o praticar tem que ser da palavra de Deus. O ouvir e o praticar, ele deve ser da palavra de Deus. Não adianta você ouvir e praticar outras coisas. Isso não vai te levar a nada. O que vai mudar a sua história é ser ouvinte e praticante da palavra de Deus. E eu gostaria então que, se você pudesse, abrisse a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 1. Nós vamos ler um trecho da carta de Paulo aos Gálatas, para que nós possamos começar a meditação nesta manhã. Então, Gálatas, capítulo 1. E isso vem em sequência daquilo que nós falamos no mês passado, que é a palavra. Então nós começamos falando da Igreja Ação em janeiro, depois em fevereiro nós falamos sobre a palavra. Você ouviu o mês de fevereiro inteiro sobre a palavra de Deus. Então, quando nós estamos falando sobre ouvir e praticar a palavra de Deus, Gálatas capítulo 1 diz assim: Paulo, apóstolo enviado, não de parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. A você, graça e paz da parte de nosso Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar da presente era perversa, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Continuando então agora, eu gostaria que você prestasse mais atenção ainda a partir do versículo 6. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na verdade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Em outras traduções diz anátema, amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito: se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Irmãos, o contexto aqui que Paulo está escrevendo a carta à igreja da Galácia, e não é a uma igreja, porque ele diz aqui no versículo 2, as igrejas da Galácia, é que eles haviam escutado de um evangelho e começaram a praticar o evangelho que eles haviam sido ensinados e instruídos. O problema foi que começaram a colocar uma outra prática junto com o evangelho que havia sido pregado. Uma outra prática que, de certa forma ou de uma maneira, anulava o sofrimento de Cristo na cruz, anulava a ressurreição de Cristo, colocando que a salvação teria que vir por alguns métodos, por algumas práticas judaizantes. Então Paulo fala assim: olha, eles estão querendo colocar alguma prática de um outro evangelho, que de evangelho não tem nada. O evangelho é a ressurreição, é Cristo, é a morte, é a cruz. Esse é o evangelho que nós temos que pregar. Não o evangelho da circuncisão, não o da guarda do sábado, não. Não é isso, não é essa prática. Nós temos que praticar o evangelho que Cristo nos deixou. É isso que Paulo está dizendo ali para eles. E talvez é isso que tenha acontecido conosco. Temos ouvido o evangelho, temos sido
nós estamos sendo ensinados de um evangelho, mas estamos buscando e praticando um outro evangelho que não é a palavra de Deus. Temos praticado um evangelho que não condiz com aquilo que a Bíblia tem nos ensinado e com aquilo que nós ouvimos e aprendemos durante todo o mês de fevereiro, que é sobre a palavra de Deus. E olha o fator importante de escutar e praticar a palavra de Deus. E se você pudesse, eu gostaria então que você fosse lá para Ezequiel e abrisse a sua Bíblia em Ezequiel. Eu gosto desse texto que está lá em Ezequiel. Ezequiel 37. Ezequiel, capítulo 37. É uma passagem que é comum ouvi-la, então talvez seja conhecido de vocês. Ezequiel, capítulo 37, diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tomar vida, tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Deus, só tu sabes. Então ele disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e eu os cobrirei com pele. Porei o espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos juntaram, ossos com os ossos. Olhei e os ossos foram se ajuntando, ossos com os ossos. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões, carne, depois de pele, mas não havia neles espírito. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor: venha desde os quatro ventos ao espírito, e sopre dentro destes mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o espírito entrou neles, e eles receberam vida, e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então veja bem, Ezequiel aqui, ele escutou, ouviu o Senhor dizendo algo, e o Senhor disse para ele: olha, profetiza sobre esse vale de ossos secos. Ezequiel podia simplesmente ter ouvido e não praticado a palavra que Deus havia dado a ele. Quando Ezequiel profetiza a palavra, então aqui a importância de nós sabermos ouvir e praticar tão somente a palavra, os ossos começaram a ter vida. Irmãos, é algo muito importante isso que nós estamos falando. Quando nós passamos a ouvir e praticar a palavra de Deus, nós passamos a ter vida. Porque a palavra de Deus, como nós aprendemos no mês de fevereiro, ela é vida, ela é a verdade. Então quando nós ouvimos e praticamos a palavra de Deus, nós passamos a ter vida. Agora, quando nós paramos para ouvir e praticar qualquer outro tipo de evangelho que não tem base na palavra de Deus, o que nós vamos experimentar? Morte. Porque quem não tem vida, tem morte. Aonde não há vida, há morte. Se nós não ouvirmos e não praticarmos a palavra de Deus, o que nos resta é a morte. Morte física? Não, irmãos, nós estamos tratando aqui de uma questão muito superior à morte física. Há uma morte espiritual. Há uma morte espiritual. Nós precisamos ouvir e praticar a palavra de Deus para que nós possamos ter vida. E aí é diferente sobre somente escutar, é preciso praticar. E quando nós vamos em João, no Evangelho de João 8:51, diz assim: asseguro-lhes que se alguém obedecer a minha palavra, jamais verá a morte. Irmãos, o que é obedecer? O pastor Henrique, na pregação do domingo passado, ele mostrou a diferença entre escutar e ouvir. Quando nós ouvimos e colocamos aquilo em prática, nós obedecemos. Se alguém dá uma ordem a você, faça tal coisa, e você não faz, você não obedeceu. Mas se você faz, você
praticou aquilo que a pessoa te pediu. Então o Senhor está falando, olha, se você obedecer às minhas palavras, se você praticar a minha palavra, vocês não vão ter morte, vocês vão viver. Mas o problema, irmãos, é que tem sido pregado um outro evangelho. Um evangelho um tanto quanto mais fácil de se viver. Um evangelho um tanto quanto diferente daquele que é o que tem sido pregado. Tem sido colocado algo nas mensagens que não é coerente com a palavra de Deus. Que não tem sido coerente com a palavra de Deus. E nós lemos isso no mês passado sobre a palavra. E aí nós precisamos entender isso e sermos como os irmãos de Bereia, que está lá em Atos. Sabe quem estava ministrando a palavra para eles? Não era pastor Justino, não era pastor Henrique, não era nenhum outro pastor, era Paulo e Silas. Eram, como nós escutamos aqui na escola dominical, talvez os pais da igreja. Mas os irmãos de Bereia falaram assim, não, tudo bem, pode ser Paulo e Silas que está pregando. Traz a Bíblia lá e vamos ver se é isso mesmo, condiz com aquilo que eles estão falando. Vamos ver se é isso mesmo. Mas nós temos sido preguiçosos. Nós às vezes temos escutado e achado assim, mas é um pastor que está falando. Irmãos, nós temos que nos preocupar em ouvir, praticar a palavra de Deus, não aquilo que uma pessoa está dizendo, independentemente do que seja. E Paulo faz esse alerta aqui aos Gálatas, olha, é maldito, pode ser um anjo, poderia ser eu, Paulo, falando alguma coisa que não condiz com a Bíblia, que não condiz com a palavra. Você praticar isso daí é maldição, não faz bem para você, vai trazer morte para você. Escute, pratique simplesmente o Evangelho, pratique simplesmente a palavra de Deus. Irmãos, nós temos que entender isso. A nossa prática, ela tem que ser da palavra de Deus. Ela não tem que ser aquilo que pessoas, ou aquilo que pastores, bispos, apóstolos, independentemente de quem seja, pode ser até anjo, falando algo a você, irmão, se não for coerente com a palavra de Deus, não pratique. E quando eu vejo isso, às vezes eu lembro da minha mãe, que é delicada no seu jeito de agir, de falar. Porque em algumas vezes, quando eu falava alguma coisa, eu falava assim, mas Tiago, está na Bíblia? Se não está, não me interessa. Ponto final, acabou comigo. Mas mãe, olha só, Tiago, não me importa, está na Bíblia? Vê lá, se você achar na Bíblia e me mostrar, tudo bem, vai lá. Mas não está na Bíblia? Não, então não. Se você pegar o nosso livrinho do ano e ver lá a essência da Igreja de Cristo, ela diz, olha, aonde a palavra de Deus, aonde a Bíblia fala, nós falamos. Ponto. Se não está escrito, ponto, basta. Não temos que sair por aí colocando os nossos achômetros, nem criando um outro evangelho. Não! É preciso praticar a palavra de Deus, fazer aquilo que está na palavra de Deus, ouvir e praticar a palavra de Deus. Mas nós temos ouvido e praticado um evangelho mais fácil. E aí nós temos trocado a prática da palavra de Deus por uma prática de palavras humanas. E prática de palavras humanas nos gera morte. E talvez seja por isso que hoje há tanta gente dentro de igrejas mortas. Tanta gente dentro da igreja mortas, porque não tem praticado a palavra, tem praticado qualquer outra coisa, tem praticado mensagens inspirativas, e mensagens inspirativas, reflexões, pensamentos, não traz vida. O que traz vida é a palavra de Deus. Então praticar reflexões, pensamentos, não vai te trazer nenhum benefício. O que vai te trazer vida é praticar aquilo que está na palavra de Deus. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender isso. E o que é a prática da palavra de Deus? O que é a prática da palavra de Deus? Porque Paulo, quando ele diz lá, ele não fica bravo com pessoas pregando outro evangelho. Então não fique você achando, o errado é o pastor, o errado é quem está ministrando esse outro evangelho. Não! E Paulo lá, quando ele disse, olha, me admiro que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que vos chamou pela graça em Cristo, para seguirem outro evangelho. Ele não diz lá, olha, eu fico bravo em ver pastores pregando. Não, ele fala, eu fico bravo com vocês, que têm a palavra de Deus e estão se deixando levar por outras coisas, estão praticando algo que não está escrito na palavra de Deus. Ele fica bravo com isso. Mas o que é esse outro evangelho que então nós precisamos entender e fazer? Abra comigo a sua Bíblia lá em Mateus 16.
Mateus 16, lá no versículo 24. E nós vamos entender qual é o evangelho que nós precisamos praticar. É esse evangelho que está aqui, olha. É a mensagem da cruz. É esse que nós precisamos praticar. Mateus 16, capítulo 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Irmãos, o que nós precisamos praticar hoje, na palavra de Deus, o evangelho da cruz, é negar as nossas vontades, os nossos desejos, tomar a nossa cruz e seguir a Cristo. É esse o evangelho que nós devemos praticar. Não é outro evangelho. Nós devemos seguir simplesmente esse evangelho. Se for preciso deixar pai, deixar mãe, deixar quem for, mas praticar o evangelho da cruz. Porque nós temos substituído a prática deste evangelho da cruz, que nos diz que nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não, por um talvez. Por um depende. A prática hoje não é sim, sim e não, não. É depende, talvez. O que nós podemos pensar sobre isso? Quando Deus nos fala, quando Jesus nos disse que a nossa palavra tem que ser sim, sim e não, não. O nosso posicionamento tem que ser aquilo que a Bíblia nos ensina. Mas hoje é pregado então uma prática evangelística em que não necessita haver mudança de vida. Irmãos, não precisa negar a si mesmo, é preciso amar a você mesmo. É preciso você amar a você mesmo, é preciso buscar ter, é preciso buscar ser importante, é preciso ser alguém. Deus te chamou para ser cabeça e não cauda, então não se conforme com essa sua vida. Deus tem uma vida de prosperidade muito boa para você, é isso que tem sido pregado. Tem mudado, então é um evangelho mais fácil. Eu te aceito como você é, não precisa nem mudar, do jeito que você é, tudo bem, não tem problema. Não é tão pecado assim, pode continuar com essa sua vida. O amor de Deus é muito grande, você não precisa praticar o evangelho de negar a você mesmo, de negar as suas vontades, de matar a carne e produzir o fruto do Espírito Santo. Não precisa. Basta você vir aqui nos cultos, ouvir as mensagens, está bom. Irmãos, não é essa prática que nos traz vida. É necessário haver mudança de vida. É necessário praticar aquilo que a Bíblia nos diz. E aí nós temos visto então tantos evangélicos, tantas pessoas que se diz evangelho, mas não têm praticado o evangelho como deveria. Não tem sido diferença na vida das pessoas como deveria ser. Por quê? Porque não tem praticado o evangelho. Não tem praticado aquilo que a palavra diz. Tem vivido de acordo com o mundo. Não tem feito como o Henrique leu aqui, Salmo capítulo 1. Tem sentado nas rodas dos escarnecedores como uma pessoa comum e qualquer. O seu palavreado, a sua forma de agir, de pensar, de falar, não mudou de nada. Antigamente, se via alguns evangélicos, sabia de longe que aquela pessoa era evangélica. O jeito de andar era diferente, o jeito de falar era diferente. Ele estava disposto a pregar o evangelho nas praças, andava com a Bíblia. Hoje as pessoas têm vergonha e ainda usam a desculpa: ah não, a Bíblia está no meu celular ou no meu tablet, como desculpa de vergonha de andar com a Bíblia e saber que ele é evangélico. Talvez porque a sua prática não condiz com aquilo que ele quer pregar. Então não tem como eu pregar um evangelho se eu não tenho praticado. Então fica mais fácil se esquivar, sair por algumas tangentes. E nós precisamos, irmãos, pregar o evangelho da cruz. Nós precisamos fazer isso. Em vez de trocarmos o evangelho do sacrifício, nós temos, em vez de pregar a prática do evangelho do sacrifício, nós temos pregado a prática do evangelho da prosperidade. Nós pegamos então a Bíblia e diz lá: os meus celeiros transbordarão. Amém, irmãos? Olha, o seu celeiro vai transbordar. Não se preocupe.
Deus tem o melhor para você. Esse é o evangelho que tem sido pregado. Olha, Deus vai te abençoar, Deus vai te dar 100 vezes mais. Mas eles não têm pegado o restinho do versículo que diz lá: se me obedecerem fielmente. Se obedecerem fielmente ao Senhor, comerão do melhor dessa terra. Então eu pego só assim: não, Deus me chamou para comer do melhor dessa terra. Irmãos, mas se você não obedecer e não praticar a palavra de Deus, que melhor que você vai comer? Que melhor que você vai comer? A bênção está atrelada sobre obedecer a palavra de Deus. Não basta eu pegar, não, os meus celeiros transbordarão, a medida será sacudida, recalcada e transbordante, se eu não pratico a palavra do Senhor, se eu não tenho disposição em obedecer a palavra do Senhor. Não adianta. Nós temos trocado a prática do evangelho que Deus nos chamou para servir. Deus nos chamou para servir, para sermos servidos. Nós temos trocado o evangelho que Deus nos chamou para servir, para sermos servidos. E o pior, nós queremos então que quem nos serva é Deus. Eu oro e Deus tem que fazer. E ó, irmãos, é pela fé. Alguns oram e falam: Deus, em nome de Jesus, vai fazer, e eu tomo posse pela fé. Meu querido, você não está obedecendo a palavra de Deus. Você não tem buscado negar a si mesmo. Você não tem buscado a presença de Deus. Você não tem orado. Você não tem tido disposição de ouvir aquilo que Deus está falando com você. Você não tem tido disposição para praticar a palavra de Deus. E você ainda vem dizer que você pode pedir para Deus e Deus vai fazer pela fé. Qual que é o seu ponto de prática da palavra de Deus para você poder receber alguma bênção de Deus? Quando você é pai e você vai dar algo ao seu filho, se ele não te obedece, você não tem prazer em dar e você não vai dar. Como consequência de você não me obedecer, filho, não, eu não vou te dar. Então, irmãos, Deus não é diferente. Se você não tem obedecido a palavra dele, você não tem praticado a palavra dele, não, você não vai receber. Não adianta você orar, fazer campanha que pela fé você vai ter. Não adianta. Não vai ter, não vai receber. A prática de um evangelho que diz que se você der, você vai receber sem praticar a palavra de Deus, isso é mentira. Na realidade, não é evangelho. Paulo já estava dizendo isso aos Gálatas. Na verdade, não é evangelho, é anátema, é maldito, mas nós temos feito isso. Quando lá na oração do Pai Nosso, quando Jesus está nos ensinando como a orar, nós devemos orar e dizer: Pai, seja feita a tua vontade. Não, Senhor, não, Deus tem que me abençoar, eu vou orar e Deus vai ter que fazer. Irmãos, e cadê a parte que lá Deus diz: olha, pode pedir, mas olha, obedeça, siga primeiramente a minha vontade, eu sei o que é melhor para você, eu sei aquilo que realmente pode ser bênção para você. Isso daí depois vai ser uma pedra de tropeço. Mas nós queremos exercer a nossa fé ainda erroneamente, dizendo: não, Deus vai ter que fazer por mim. Enquanto nós falamos assim: Deus, eu quero te servir, eu quero fazer a tua vontade, usa-me conforme o teu querer. Nós temos invertido. Deus, faça aquilo que eu quero, me abençoe pela fé, em nome de Jesus. Nós temos trocado o evangelho, da prática do evangelho, que nos dá uma liberdade, por libertinagem. Nós temos invertido liberdade por libertinagem. Nós temos invertido que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Nós temos que entender isso. E aí nós achamos que a liberdade que Cristo nos dá, nós podemos praticar qualquer coisa. E não, nós não podemos praticar qualquer coisa. Nós temos liberdade? Temos. Cristo nos fez livre. Mas ter liberdade é diferente de libertinagem, fazer aquilo que eu acho ou aquilo que eu quero. Não. A nossa liberdade é saber: Deus, dentro do teu querer, dentro da tua vontade, é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero viver, e não viver uma prática de libertinagem. Esses dias eu vi algo na internet, e é um pastor, eu nem sei como se intitula de pastor, mas algo que na década de 90 ele foi uma pessoa estrondosa no meio evangélico, com a pregação da prática de um evangelho totalmente genuíno. Totalmente genuíno. Uma pessoa que de teologia entende absurdamente, muito bom dentro da letra, muito bom dentro do estudo, muito bom. E ele postou algo que dizia assim: ele numa mesa
tomando cerveja e um versículo em cima: quer comais, quer bebais, façai pela glória do Senhor. Eu nem li o comentário, nem li o que estava escrito lá. Poderia ser algo até dúbio, tipo assim: olha, lê aqui, daí você vai ler meu comentário. Irmão, é anátema, é maldito. Isso para uma pessoa que tem problema com álcool, isso para uma pessoa que sofre da opressão demoníaca sobre a vida dele, é um prato cheio para ele se afundar na lama e falar assim: se esse daí, que conhece tanto da palavra, mas não tem praticado, mas conhece a palavra, está postando isso, quer comais, quer bebais, fazer para a glória de Deus, insinuando a prática de uma outra coisa, que é anátema, que é maldito, pronto, a pessoa se afunda ali e vai continuar bebendo. Não, mas nós somos livres, Tiago, para fazer o que nós acharmos que for necessário. Irmãos, isso não é liberdade, isso é escravidão. Isso é achar que é livre e tornar-se escravo do pecado. É diferente de liberdade. É você passar a ser escravo da bebida, da droga, do fumo, do que for. É pegar a sua liberdade e você mesmo se algemar. Mas o evangelho que tem sido pregado e muitos têm praticado é esse. É que eu posso tudo. Sabe por que eu posso tudo? Por causa da graça. Eu posso tudo por causa da graça. A graça não é uma bênção? Mas entre a graça e a desgraça tem uma linha muito tênue. É algo... Irmãos, a graça é muito bom. E essa semana eu estava conversando com meu pai, eu nem lembro do que é. Eu falei: pai, a graça é muito bom. Mas é igual esse tal de serviço de casa, esses estudos a EAD. Se a pessoa não for disciplinada, se ela não tiver regra, se ela não tiver posicionamento, afundou. Ela não vai estudar nada. Ela não vai estudar por EAD, não vai. Estuda a longa distância, não vai estudar. A mesma coisa é para quem trabalha home office. Se a pessoa não for disciplinada, não tiver um conceito de trabalho, de falar assim: olha, se eu tivesse que estar na empresa às 8, eu precisava estar lá, então às 8 horas eu vou ligar meu computador, vou sentar na mesa, nada de achar que eu estou em casa. Irmão, se não for assim, o cara não vai trabalhar. A graça é do mesmo jeito. Se você não souber usar da graça, vai virar uma desgraça. Aí você vai achar que eu posso tudo, porque o amor de Deus é muito grande. O amor de Deus, ele é bom demais. Ele me alcançou do jeito que eu estava. É verdade, o amor de Deus é muito bom, te alcançou do jeito que você estava. Mas o amor de Deus é muito bom para mudar a sua forma de agir, de pensar e de falar. Não ache que pela graça você pode viver de qualquer maneira. Ah, Deus é tão amoroso, Deus é tão grande que Ele não vai me mandar para o inferno. Se eu praticar esse outro evangelho, eu estou praticando algo, eu estou seguindo algo. Não, irmãos, não é isso que nós estamos falando, não é isso que nós queremos como essência da nossa igreja, não é isso que nós como igreja queremos para você. Não é isso, não é essa prática, não é ouvindo esse tipo de evangelho, não. Nós estamos querendo resgatar a essência. E o ouvir e praticar, resgatando a essência, é ouvindo e praticando a palavra. O pastor Jorge falou aqui sobre o Evangelho de João, capítulo 1. O pastor Jorge do Vale, ele falou aqui. O que é a palavra? É Cristo, é Jesus. Essa é a nossa prática. A nossa prática é ver qual foi a prática de Cristo. Amar, perdoar, servir. Essa é a prática de Cristo. Ser humilde, ser servo, essa é a prática de Cristo. Mas nós temos trocado a palavra de Deus, a prática da palavra de Deus por práticas humanas. E aí nós começamos então a pregar um outro evangelho, porque nós dizemos assim: sabe o que é? O mundo tem mudado, e se nós não reinventarmos a nossa forma de praticar o evangelho, nós não vamos ter pessoas nas igrejas. Se nós formos, Tiago, falar que a pessoa tem que abrir mão de si mesmo, negar as suas vontades, estar disposta a servir, Tiago, isso não vai encher as igrejas. Então vamos pregar a palavra de Deus, mas assim, com algo mais. E quando nós pregamos a palavra de Deus com algo mais, nós damos ênfase no algo mais e não na palavra de Deus. Se algum momento for pregado a palavra de Deus e um algo mais,
A ênfase vai ser dada sempre no algo mais e não na palavra de Deus. Porque realmente servir e obedecer, praticar a palavra de Deus não é fácil. Não é fácil servir e praticar a palavra de Deus. Se alguém falar para você, olha, servir e praticar a palavra de Deus é fácil, é mentira. Não é fácil. É preciso pagar um preço. É alto esse preço? Não, não é alto. O maior preço já foi pago por Jesus Cristo. Mas é preciso pagar um preço. É preciso se posicionar diferente. É preciso falar diferente. É preciso ter a sua opinião centrada na palavra de Deus. Ah, Tiago, mas daí as pessoas vão achar que eu sou fanático, que eu sou louco, que fizeram lavagem cerebral em mim. E aí eu falo, muito engraçado, porque muitas das seitas realmente fazem essa lavagem cerebral nas pessoas e elas estão aí e ninguém fala nada. Mas aí quando é referente ao evangelho, à prática do evangelho genuíno, ah, não, aí é fanatismo, eu vou passar por bobo. Você viu alguém do Islã achar que ele é bobo por matar, por degolar, por alguma coisa? Você viu alguém falar assim, ah, não, Não. Mas daí nós nos sentimos envergonhados, às vezes falar assim, não, isso não condiz com a minha doutrina, isso daí não condiz comigo, vocês me desculpam, mas eu vou me retirar desse meio, porque essa prática não condiz comigo. Ih, olha lá, o crente é careta. O cara lá do Islã, ele está pouco se importando o que você vai pensar de eu degolar alguém que está aqui do lado ou não, de eu pegar um avião e matar 1000 pessoas, pouco importa. Mas nós ficamos preocupados com aquilo que as pessoas vão achar em ver nós praticando a palavra genuína, a palavra de Deus, a palavra verdadeira. E nós não podemos mudar a palavra de Deus. Independentemente se o mundo mudou, o tempo mudou, as pessoas mudaram. Então, Tiago, vamos mudar a nossa forma de pregar o evangelho? Não, não vamos mudar a forma de pregar o evangelho, porque o nosso Deus continua o mesmo, ele não muda. Em Malaquias 6 diz lá, porque eu, o Senhor, não mudo. Ele continua sendo o mesmo. Então não tem como eu pregar algo mais. Não tem como eu querer mudar a palavra de Deus. Se Deus não muda, a palavra dele também não muda. Não há sentido de eu querer mudar a minha palavra. Não há sentido de eu tirar o foco da minha palavra. Não há. Não há sentido. E não podemos cair no sentido de que a graça é boa, o Senhor me perdoa, aonde superabundou o pecado, abundou a graça. Não, não parta para esse sentido. Pratique a palavra, viva a palavra de Deus. O que nós queremos este ano é viver a essência, resgatar a essência. E resgatar a essência é resgatar a prática do evangelho genuíno, a prática da verdade. A prática da verdade, não a prática da prosperidade, a prática da verdade. Ontem eu estava conversando com o Marcelo do Vale, que é o pastor da igreja americana, e ele falou assim, Tiago, eu estava ouvindo uma pregação, e o cara estava falando sobre dinheiro. Eu falei, bacana, e era boa a pregação? Ele falou, eu vou falar para você mais ou menos. Ah, tá bom. Ele estava falando que quando Deus tem o poder de nos abençoar a 30, a 60 e a 100 por um. Legal. Assim, então, quando nós damos os dízimos e as ofertas, Deus nos abençoa a 30. Tá. Aí quando nós damos os dízimos e as ofertas e vivemos uma vida de oração, Deus nos abençoa a 60. Continua, Marcelo. Quando nós praticamos o ato de dizimar e ofertar, uma vida de oração e jejuamos, Deus nos abençoa sempre. Opa, tá certíssimo, Marcelo. Se a pessoa dizima, se a pessoa tem uma vida de oração e de jejum, e o jejum do crente não é só o de médico não, irmãos, ficar sem comer. O jejum do crente tem que ser meditar na palavra de Deus, orar, tem que ser assim. O jejum do crente não é só ficar sem comer, senão não adianta. Então, o jejum do crente tem que orar, jejuar, ler a palavra de Deus. Eu falei, Marcelo, não, tá certo. Ele falou assim, não, mas tinha um outro passo. É o tal da colocarmos no evangelho o algo mais. Ele falou assim, se você fizer isso por 21 dias, vai chover dinheiro do céu. Eu falei, Marcelo, você está brincando, o cara terminou desse jeito. Terminou desse jeito. Está vendo tão bem, irmãos? A prática da palavra genuína. Irmãos, dê os dízimos e as ofertas. Tenha uma vida de oração. Busque jejuar, lê a Bíblia. E Deus vai te abençoar, é fato.
Não tem como negar. Ah, faça isso por 21 dias e vai chover dinheiro do céu. Pronto. É anátema, é maldito. Não tem bênção que vai vir para você. Mas sabe o que acontece? Quando nós... E aí eu vou falar uma coisa. Em algumas vidas isso pode se cumprir. Sabe por quê? Porque a pessoa começa a orar, dizimar, a buscar a Deus. Irmãos, e é fato, quando você tiver esse posicionamento, Deus vai começar a te abençoar, porque você está praticando a palavra de Deus. É um fato. Entenda, é um fato. O problema é até onde tem sido a sua prática genuína da palavra de Deus. Até onde tem sido? Porque quando nós começamos a ser abençoados por Deus, nós começamos a não ter tempo para orar, nós começamos a não ter tempo para jejuar e ter uma vida com Deus. Então, o último ponto que eu gostaria de falar aqui nessa noite é: até que ponto você tem estado disposto em praticar a palavra de Deus? Porque é muito fácil ver pessoas praticando a palavra de Deus por um período. E eu tenho visto isso ao longo desses 25 anos, talvez. Pessoas que ouvem a palavra de Deus e começam a praticar a palavra de Deus. E eu falo, que bênção, olha, a vida da pessoa começou a mudar, começou a ser... Mas ela não está disposta a praticar a palavra de Deus continuadamente. E a falta de disposição em praticar a palavra de Deus dura muito pouco. Dura muito pouco. Dura muito pouco a prática da palavra de Deus. E aí ela começa a decair. As bênçãos começam a não vir. Aí é como se a pessoa começasse a apanhar da vida. E ela então volta correndo para a igreja. Não. Vem na semana de oração. Começa a ler. Tira um tempo para jejuar. Para ler a palavra de Deus. Começa então a praticar a palavra de novo de Deus. Aí a vida dela começa a melhorar. Ela começa então a praticar qualquer outra coisa, menos a palavra de Deus. Irmãos, é preciso ter disposição em praticar a palavra de Deus. Continuadamente. Não basta você vir aqui escutar a palavra de Deus. É preciso ouvir. A diferença entre escutar e ouvir, já foi dito isso aqui. É preciso ouvir a palavra de Deus e colocá-la em prática. Por um período? Não, irmãos. Por 21 dias? Não. Irmãos, não vai ser por 21 dias que vai chover dinheiro do céu na sua vida, não. E outra, não está escrito na Bíblia que se você orar 21 dias vai chover dinheiro do céu. Então não acredite nisso, não. Não está. Eu estou falando justamente isso hoje. É preciso ver se está escrito na Bíblia. Pastor, mas aonde está escrito na Bíblia que se jejuar por 21 dias vai chover dinheiro do céu? Eu não sei. Aliás, eu nunca vi na Bíblia chover dinheiro do céu. Vi sair da boca de um peixe, mas do céu não. Então não vai chover dinheiro do céu. É anátema, é maldito. Mas se você estiver disposto a praticar o Evangelho, você pode comer sim do melhor dessa terra. Porque a palavra de Deus diz que se vocês me obedecerem fielmente, comerão do melhor dessa terra. Se você praticar a palavra de Deus, irmãos, você vai comer do melhor dessa terra. Pode não ser o melhor dessa terra que o mundo aí fora, o sistema diz. E aí tem uma diferença entre achar que o melhor dessa terra é o jeito que o mundo vive e que o mundo diz, para com o melhor dessa terra que o nosso Deus quer para nós. Há uma diferença. Se você acha que o melhor dessa terra é só andar com um carro de 1 milhão, não ter preocupação com dinheiro e tal, isso não é o que Deus fala. Isso não é o que nós encontramos na Bíblia. Isso não é o que nós encontramos na Bíblia. E aí, irmãos, nós temos visto, talvez na igreja, muitos evangélicos que têm escutado, mas não têm praticado. E talvez um jargão que fosse somente dos católicos, que é católico não praticante, esteja adentrando dentro da nossa igreja também. Aonde nós temos escutado a palavra de Deus, mas não temos vontade e disposição para praticar. Porque é difícil, Tiago, negar a mim mesmo, as minhas vontades, os meus desejos, é difícil. Servir, Tiago, é difícil. Perdoar, Tiago, é difícil. Dar outra face é difícil. Então nós escutamos, nos tornamos evangélicos, mas não praticantes. Ou selecionamos aquilo que nós queremos praticar,
e praticamos algumas coisas que nos são faladas e que nos são ditas e que talvez de evangelho não tem nada. Talvez muitos que escutaram daquela mensagem daquele pastor devem estar aí fazendo um jejum de 21 dias, esperando chover o dinheiro do céu. É anátema, irmãos, é maldito. Nós precisamos praticar, sermos evangélicos praticantes da palavra de Deus, da palavra genuína de Cristo. Essa é a razão maior de ouvirmos e praticar a palavra. Não o que homens ou pessoas dizem. E se você por algum momento achar, Tiago, mas aonde que está isso na Bíblia? Leia o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, e você vai entender quais são as práticas genuínas do cristianismo. Lê lá que você vai ver que Deus vai falar assim, olha, você tem que perdoar 70 vezes 7, se alguém te ferir, você dá outra face, você tem que estar disposto a servir, você tem que amar seu irmão, você tem que sair do seu lugar cômodo para pregar o evangelho às outras pessoas, não importa como, onde, você precisa fazer isso. Isso é o evangelho. Ah, mas vai me bater, não se preocupe, continue fazendo a sua parte, continue indo, continue pregando, continue praticando a palavra de Deus. Não seja, ou não vamos deixar com que o jargão do evangélico não praticante, as pessoas possam olhar para você e dizer, não, ele é evangélico, mas ele não é praticante, não. Ele vai na igreja, mas ele não é praticante. Ele vai lá todo domingo, escuta a mensagem, mas nada do que ele escuta lá, ele pratica. Aliás, ele só escuta, ele não ouve, né? Porque o ouvir é uma questão de assimilação, de entendimento. Então ele vai lá, ele escuta, mas ele é um evangélico não praticante. Nós precisamos tomar muito cuidado. E quando nós estamos como igreja, nesse mês de março, vamos falar sobre a questão do ouvir e praticar. Irmãos, não só ouça a palavra de Deus, pratica, viva a palavra de Deus. Quando você ouvir e praticar a palavra de Deus, você vai ter vida. Você vai ter vida. Há muitas pessoas por aí mortas, inclusive dentro da igreja, porque têm sido evangélicos não praticantes, ou o que tem praticado não é o evangelho genuíno, tem praticado qualquer outra coisa, mas que não é evangelho. Amém? Vamos nos colocar de pé.